Well, today is a great day for America in our long battle with the coronavirus. Just a few hours ago, the Center for Disease Control and Prevention, and the CDC, announced that they are no longer recommending that fully vaccinated people need wear masks. Grande dia para os Estados Unidos. O país deu um importante, mas controverso passo para a retomada de uma vida pré-pandêmica na quinta-feira. Autoridades federais de saúde informaram que os americanos totalmente vacinados contra a Covid-19 podem parar de usar máscaras ou manter o distanciamento social na maioria dos ambientes, neste que é o sinal mais claro de que a crise sanitária pode estar chegando ao fim, pelo menos por lá. As novas recomendações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, levantaram uma série de questões sobre como as diretrizes seriam executadas. Mas elas vieram com uma boa notícia para muitos americanos que estavam cansados das restrições e traumatizados pelos impactos do ano passado. E essa permissão para parar de usar máscaras também oferece um incentivo para muitos milhões de norte-americanos que ainda estão resistindo à vacinação. Até quinta-feira, cerca de 155 milhões de pessoas haviam recebido pelo menos uma dose de vacinas no país, o que representa 47% da população. No entanto, apenas 36%, ou 119 milhões, havia sido totalmente inoculada. O presidente Joe Biden anunciou as medidas em um discurso no Rose Garden, no qual ele e sua equipe estiveram sem máscaras. I think it's a great milestone, a great day. It's been made possible by the extraordinary success we've had in vaccinating so many Americans so quickly. A orientação ainda exige o uso deste equipamento de proteção individual em ambientes fechados, como hospitais, prisões, cadeias, instalações de cuidados de longa duração e abrigos para sem-tetos, mas ajuda a abrir caminhos para a retomada das atividades em locais de trabalho e escolas. As regras também continuam valendo para quando uma pessoa totalmente imunizada viajar de ônibus, avião, trem ou outro meio de transporte público, ou ainda enquanto elas estiverem em centros de transporte, como aeroportos ou estações de ônibus ou trem. Já os vacinados com as 2 doses que forem imunocomprometidos devem procurar o seu médico antes de abandonar a máscara. We need everyone to get vaccinated. So we know we have to make it convenient, we know we have to make it easy, we know we need the opportunities for people to speak to their trusted community voices, doctors, etc. We're doing all that. Essa nova política pareceu pegar de surpresa muitos varejistas e seus funcionários. A Macy's, a Target e a Gap disseram que ainda vão revisar a orientação, enquanto a Home Depot diz que não tem planos de mudar suas regras atuais. O sindicato United Food and Commercial Workers, que representa milhares de trabalhadores de supermercados, criticou o CDC por não considerar que a regra impactaria os trabalhadores que têm que lidar com clientes que ainda não estão vacinados. Já a Retail Industry Association, um grupo comercial, disse que a política complicou as questões em estados que ainda têm ordens de máscara em vigor que os varejistas devem seguir. Esse anúncio do CDC contrastou fortemente com a realidade de outras nações, muitas das quais ainda estão lutando para conter o vírus em meio à disparidade global de vacinação. Entre esses países está o Brasil, onde 17,82% da população recebeu uma dose da vacina, enquanto apenas 8,88% tomou as 2 necessárias. No Direto ao Ponto desta sexta-feira, dia 14 de maio, nós falamos sobre esse cenário. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Parte da pressão sofrida pelo CDC e da administração Biden para aliviar as restrições contra pessoas totalmente vacinadas foi justamente para destacar os benefícios de tomar a vacina. A campanha agressiva no país valeu a pena. Os casos nos Estados Unidos estão em sua taxa mais baixa desde setembro. As mortes estão em seu ponto mais baixo desde abril do ano passado, e a taxa de positividade do teste está no ponto mais baixo desde o início da pandemia. No entanto, o ritmo de vacinação diminuiu.
Os provedores estão administrando cerca de 2,09 milhões de doses por dia, uma redução de cerca de 38% em relação ao pico de abril, quando chegaram a ser inoculados 3,38 milhões de americanos por dia. Em uma entrevista coletiva na Casa Branca, a doutora Rochelle Walensky, diretora do CDC, alertou que reviravoltas inesperadas na pandemia podem exigir que a agência altere novamente as regulações. So there's both a change in the science and a change in where we are with this pandemic and where we are in getting the country vaccinated. We know from science that less than 10% of cases of COVID-19 have been occurring outdoors. So we have the science to say outdoor transmission is much rarer than indoor transmission. That, with cases now starting to plateau and come down, have really helped us move this guidance forward. Ainda assim, vale lembrar que uma pessoa totalmente vacinada pode ser infectada pelo coronavírus, assim como transmiti-lo. A recomendação é que qualquer cidadão que desenvolver sintomas deve usar máscaras e fazer um teste rápido, ou CPR. Essa medida pode aumentar o alarme entre os americanos mais cautelosos, que podem ficar mais relutantes em se envolver em atividades públicas quando mais pessoas forem desmascaradas. Não há como saber quem está ou não vacinado. A maioria da população ainda não está totalmente imunizada. Essas mudanças provavelmente irão galvanizar os americanos que se tornaram desacostumados a aparecer em público sem equipamento de proteção, assim como ter impactos em outros países. Para falar sobre esse cenário, eu recebo a mestre e doutora em neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e idealizadora do projeto Rede Análise Covid-19, Melanie Fontes Dutra. Melanie, bem-vinda. Oi, Eric, muito obrigada pelo convite. Prazer te ter aqui. Eu quero começar te questionando sobre o cenário epidemiológico nos Estados Unidos. Como a situação deles se compara em relação à nossa no que tange número de casos, óbitos e vacinados? Hoje, os Estados Unidos eles estão numa situação onde eles estão vendo uma queda dos novos casos diários, né? Até ontem eu tinha visto no Our World in Data que eles estavam abaixo do patamar de 40 mil novos casos diários, o que é uma queda porque desde o dia 25 de abril eles estavam lá pelos 60 mil, né? E agora eles estão em 40. Enquanto que o Brasil está numa estabilidade perigosa nesse patamar de 60, né? Então eles estão em queda, uma queda que está se sustentando, né? Dos novos casos diários. Isso vai repercutir também, ainda que demore um pouco mais tempo, nos óbitos, nas hospitalizações e tudo mais. Lá nos Estados Unidos, eles também têm uma boa cobertura já da primeira dose da vacina, né? Eles estão vacinando com Pfizer, Moderna e Janssen lá, principalmente. Então, já tem cerca de 59% da população que está vacinada com pelo menos uma dessas doses, né? Dessas vacinas. Enquanto que a gente aqui no Brasil, em comparação, não chegamos ainda nos 20% para uma dose das vacinas da Covid. Então, a gente já vê que eles estão entrando num cenário diferente, né? Eles já estão num cenário onde a queda já é mais vista, a vacinação já está acelerada. Inclusive, o presidente Joe Biden prometeu que até o 4th of July, né, o dia 4 de julho, eles teriam uma ampla cobertura aí das vacinas. É uma grande campanha que ele está promovendo junto das autoridades para tentar vacinar o máximo de pessoas até o dia 4 de julho. E nós sabemos que a imunização é importante não apenas porque ela protege os indivíduos vacinados, como também reduz a chance de transmissão do vírus para outras pessoas. E dados do próprio CDC revelam que infecções pela Covid-19 podem ocorrer em quem já tomou as 2 doses, mas elas parecem ser muito mais raras. O que nós sabemos sobre essa questão tanto com as vacinas usadas nos Estados Unidos quanto as que nós temos por aqui? Que tipos de estudo existem em relação a isso? Em relação à transmissão, os dados que a gente tem hoje que podem apontar para uma redução da transmissão através da vacinação é da vacina da Pfizer, né? A vacina da Pfizer já tem alguns dados que mostram que ela pode, sim, impactar também na transmissão e as pessoas vacinadas podem realmente ter um risco menor de transmitir a doença, né? Agora, para outras vacinas, nós ainda não temos esses dados. Eu imagino que a gente vai conseguir coletar dados mais substanciais, principalmente das vacinas daqui, com os estudos de efetividade. Tem o estudo de Serrana que está acontecendo, tem aquela proposta de estudo ali na Unesp com o Botucatu, a partir da vacina da Fiocruz, com a AstraZeneca. Então, a gente tem ainda um caminho para levantar dados, para entender o impacto das vacinas que a gente utiliza mais aqui
na transmissão. Hoje nós temos realmente um conjunto de dados para a Pfizer, né? E ainda um conjunto de dados que precisa ser melhor complementado, melhor entendido, para a gente realmente bater o martelo sobre isso. Tendo em vista tudo isso que tu mencionaste, tu consideras precipitada essa mudança de postura do CDC? A minha análise sobre isso, ela concorda muito com a visão de alguns especialistas que eu já vi se manifestando, especialistas lá dos Estados Unidos já se manifestando com uma certa preocupação, achando que é uma medida precoce para esse momento, né? Ao passo que a gente está aí tendo uma boa cobertura já para vacinas, como por exemplo essas de RNA mensageiro, que tem uma alta eficácia, essas vacinas que já tem aí quase 60% da população que pelo menos recebeu uma dose, é um pouco precoce porque é como a gente falou, né? Pode reduzir a transmissão, isso é muito importante, mas não necessariamente vai abolir o risco de poder transmitir ainda. Ainda existe uma boa parte da população que é suscetível. Então, daqui a pouco, o risco de algum surto acontecer e o número de novos casos aumentar pode ser real, né? Então, a gente precisa entender quando realmente é o momento para a gente flexibilizar as medidas de enfrentamento. Porque no caso dos Estados Unidos, eles poderiam segurar ainda mais, né, com essas medidas importantes e abaixar ainda mais essa curva, ainda mais, controlar ainda mais essa transmissão do vírus nesses locais que estão sendo avaliados lá. Então, talvez essa flexibilização agora possa fazer com que essa redução comece a desacelerar e daqui a pouco entre numa estabilidade que pode indicar uma reversão de tendência, porque ainda tem uma parcela da população que é vulnerável, que não está vacinada ainda. Claro que eles têm esse plano de até o dia 4 de julho aumentar ainda mais a cobertura de pelo menos a primeira dose. Se eles conseguirem, daqui a pouco eles conseguem fazer esse balanço aí, né, de uma vacinação muito acelerada com começar a flexibilizar a máscara dos vacinados em situações específicas. Dá para ver que não é em qualquer situação, são situações específicas, né? Então, eu vejo com uma certa cautela, né, porque lá também tem variantes com potencial escape imunológico circulando, né? Então, me preocupa um pouco sobre isso, se a primeira dose seria suficiente para evitar a infecção por essas variantes. Mas eu entendo que é um cenário completamente diferente do que está aqui e não há hipótese alguma de extrapolar o cenário de lá e essas medidas para cá. Não é o nosso momento, infelizmente, de começar a pensar em flexibilizar as medidas de enfrentamento para vacinados ou não vacinados. Todos nós temos que seguir com elas o mais forte possível, com a maior adesão possível para tentar controlar a transmissão que está muito acelerada aqui no país. A minha próxima pergunta era justamente isso, sobre a possibilidade de aplicar essas regras hoje no Brasil. Mas tu temes que essa influência norte-americana presente no sul global nos afete de alguma forma em relação a isso, que algumas pessoas tenham em mente as considerações do CDC? Eu fico preocupada, né? Porque risco existe, né? Isso pode acontecer. Daqui a pouco alguém pode acabar distorcendo isso e instigando que a população faça uma adesão porque o CDC disse. Mas aí a gente não está se atendo de fato ao que o CDC falou, para qual população ele está se referindo, para qual cenário. Então, é aquela coisa, né? Daqui a pouco, se alguma manchete ou algum headline, assim, alguém pega e distorce e já põe essa outra narrativa, já fica muito difícil e as pessoas podem acabar se deixando levar por isso, né? Porque, no fim, é um sentimento que todo mundo quer. Todo mundo quer deixar de usar máscara, abraçar as pessoas que a gente gosta, voltar um pouquinho ao normal que a gente conhece. Mas não é o momento agora, né? E cada vez que a gente não faz a adesão das medidas de enfrentamento, não faz restrições adequadas, cada vez que a gente não faz o que precisa ser feito, a gente está se distanciando desse momento que a gente quer que chegue logo, né? Então, vai tornando a situação muito pesada e complexa indefinidamente. Então, quanto mais rápido a gente fizer isso, mais cedo a gente fizer essas adesões, ter boas medidas mitigatórias, aderir às medidas de enfrentamento, acelerar a vacinação, combinando tudo isso, mais cedo a gente vai poder viver finalmente esse dia em que a gente pode achar e discutir, ok, vamos fazer isso nesse momento, vamos flexibilizar isso e ver como é que a gente se sai, sabe? Mas infelizmente não é o momento agora, né? E quem defender isso agora não está se atendo nem com a recomendação do CDC, nem com a nossa situação e nem com as evidências científicas. E considerando o cenário brasileiro de hoje, tanto em questão de óbitos, número de casos e também a escassez de vacinas, vale lembrar que hoje o Instituto Butantan anunciou a suspensão da produção da Coronavac por conta da falta do IFA vindo da China, algo que pode afetar também a Fiocruz com a produção da AstraZeneca. Eu te questiono, é possível alguma previsão de quando o Brasil poderá voltar a traços da normalidade?
de cumprir esses cronogramas, né? Se os cronogramas forem conseguir a gente cumprir esses cronogramas, é possível a gente imaginar quantos por cento da população iria sendo vacinada à medida que esse cronograma avançasse, né? Então, depende desse cronograma ser cumprido, depende dos IPAs chegarem, depende da velocidade com que a gente vai vacinar a população nesse percurso, depende também de como nós iremos controlar a transmissão a partir de outras medidas, como as mitigatórias de enfrentamento, porque se a gente só acelerar a vacinação, não fazendo um bom controle junto das medidas mitigatórias, vai levar mais um tempo, né? Um tempo um pouco maior para a gente começar a ver esse impacto. Agora, se eu combinar a vacinação acelerada com essas medidas, eu vou ver muito mais rápido. Eu vou ter um impacto muito mais rápido, porque eu vou estar atacando o problema em diferentes frentes. Ao invés de eu atacar só nessa frente, eu estou atacando nessa. Então, a gente vai ver um retorno positivo muito mais rápido. Então, depende, né? A gente não pode também só considerar a vacinação nesse cenário, porque o nosso problema principal é a transmissão. E para a gente encarar esse problema, temos que bater nesse problema em diferentes frentes, né? A vacinação, com certeza, é a principal estratégia, mas a gente precisa das outras também. Melanie, muito obrigado pela tua participação aqui comigo. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Muito obrigada. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Haupt e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.